Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de abertura do mercado europeu. Os mercados hoje estão a recuperar com bastante força, com as declarações de Trump acerca de um cessar-fogo completo entre Israel e o Irão. Ponto fim, então, ao que designou por uma guerra de 12 dias. Elogiou também ambas as nações pela sua coragem. Este anúncio foi feito após o fecho dos mercados americanos e os futuros, então, a negociarem em alta, neste momento a testarem, então, os máximos que fizeram, conforme podemos ver aqui no gráfico do S&P 500, em fevereiro de 2025, portanto, fevereiro, máximos, então, deste ano de 2025. A trégua estava programada para começar às 4 da manhã, GMT. O Irão, no entanto, declarou que só reconheceria o início às 4 horas da manhã, mas hora local, portanto, hora do Irão, que seria à meia-noite e meia GMT, e Israel cumpriu, portanto, ainda lançou alguns mísseis até essa hora, meia-noite e meia GMT, mas depois dessa hora não lançou mais, atingindo então alguns bunkers, mas o Irão respondeu com mísseis IRST pouco depois das 4, portanto, violando tecnicamente este cessar-fogo, que depois desse lançamento parece estar a durar. Os meios de comunicação social iranianos afirmaram que os ataques com mísseis foram o último golpe antes do início do cessar-fogo. Vamos ver até quando é que irá perdurar. Como podemos ver, os mercados então em forte alta no dia de hoje. Olhando aqui para os futuros americanos, conseguimos ver então aqui fortes valorizações, com o VIX a cair cerca de 5%. Depois também de uma sessão asiática positiva e no mercado europeu também fortes valorizações, com destaque para o índice polaco, que valoriza quase 2,5%, para também o índice espanhol a valorizar 1,30%, o DAX 1,5% e o VSTOXX a cair aqui quase 6% no dia de hoje. Também destaque para o petróleo, como é óbvio, acabou então por cair bastante, prolongando então a queda superior a 8% do dia de ontem, e a levar aqui o WTI a cotar na zona dos $66 por barril neste momento, também com o gás natural em grande queda e a agricultura também. Assistimos aqui a algumas quedas, nomeadamente do trigo, também da soja e do café, as maiores quedas, depois de termos feito aqui a análise então ao café no dia de ontem. Olhando para os metais preciosos, vemos aqui uma recuperação tímida na prata, platina a valorizar com força, ouro e paládio com quedas consideráveis. Olhando aqui para o mercado acionista, então, portanto, o DAX, como podemos ver aqui no gráfico de mais curto prazo, parece ter aqui ativado um género de uma figura de inversão, portanto, um cabeça e ombros invertido, portanto, continua aqui a subir. Eventualmente poderá vir aqui estar então os máximos históricos feitos no mês de junho, princípio deste mês de junho. O IBEX também aqui a recuperar com força, a abrir com um gap em alta, mesma coisa para o CAC, para o FTSE e também para o Eurostock 50. O mercado americano, conforme referi então há pouco, bastante forte. Neste momento aqui estão então os máximos feitos em fevereiro deste ano, mesma coisa para o Nasdaq, aliás já ultrapassou ligeiramente esses máximos. Houve aqui um pequeno movimento vendedor nesta zona, mas está novamente a ir para cima, e assistimos aqui também ao Dow Jones e ao Russell 2000 com fortes valorizações no dia de hoje, ainda assim ainda longe dos máximos feitos aqui em fevereiro deste ano. E Russell 2000, a mesma coisa, também com fortes valorizações. Vendo aqui no gráfico semanal, conseguimos ver que encaminha-se novamente também para os máximos feitos em novembro do ano passado, que são máximos históricos, então, aqui no Russell 2000. Olhando para o VIX, conforme referimos, grande queda, a voltar a negociar abaixo, então, dos 20 pontos. No mercado de commodities, a prata bastante parada, o ouro a cair, mas atenção que parece estar aqui a testar o limite inferior de um canal, portanto, um canal descendente, que tem marcado aqui a negociação no ouro desde meados de junho. Neste momento estou aqui o limite inferior do mesmo, eventualmente poderá haver aqui uma correção em alta. A tendência, no entanto, de curto prazo continua a ser de queda, longo prazo, como sabemos, é de alta. E temos também aqui no mercado energético o petróleo, então, com uma grande queda. No entanto, aqui poderá estar a formar aqui um género de um duplo fundo nesta zona, vamos ver.
se quebrar este duplo fundo aqui em alta, poderemos ter um bom ponto de entrada e uma recuperação aqui depois deste forte movimento de queda, e o gás natural também em forte queda a reintegrar então aqui o seu range. No mercado das agrícolas, o café ontem recuperou, hoje volta a cair com alguma força, o milho continua em queda, portanto está aqui no limite inferior do seu range. Temos também aqui o cacau a cair no dia de hoje, e o açúcar ontem recuperou, mas acabou por fechar o dia negativo e hoje volta aqui a recuperar um pouco, está aqui numa fase de consolidação. Olhando para o mercado de Forex, temos então aqui um dólar bastante fraco no dia de hoje, é a mesma moeda do G10 mais fraca. Temos também o CHF muito fraco, o CAD também muito fraco, e do lado das mais fortes temos aqui então o AUD, o NZD, que é a moeda mais forte, e também o Yen. Portanto, espalha bem aqui o sentimento de risk-on que se vive no dia de hoje. Cá está então aqui o gráfico do dólar index, portanto, a voltar para baixo em direção outra vez à zona dos 97. Temos também então aqui o euro-dólar a recuperar, com o dólar bastante fraco, o cable a recuperar, e sobretudo aqui o AUD-USD e o NZD-USD com fortes pares durante esta madrugada. Temos também aqui então os pares com o Yen, com o Yen a ganhar alguma força em relação ao euro, à libra, mas sobretudo em relação ao dólar, depois de ontem ter recuperado bastante aqui o dólar-Yen, hoje volta a negociar abaixo dos 145, e temos também aqui o franco suíço a ganhar alguma força em relação ao dólar franco suíço, e fazendo também aqui uma atualização àquele trade que havíamos referido há umas semanas atrás, finalmente atingiu então o target teórico resultante da quebra deste canal, e portanto fechamos aqui este trade com sucesso no take profit. Olhando para o mercado cambial, hoje o dia volta a ser de subidas. A principal criptomoeda, a Bitcoin, volta a subir, aqui para perto dos 106 mil dólares, volta a recuperar, mas atenção então aqui a esta linha de tendência descendente que tem aqui marcada então a negociação da Bitcoin. Eventualmente poderá subir mais um pouco, mas só poderá continuar a subir se quebrar depois esta linha de tendência em alta. Outro par interessante aqui, o Ethereum, que está a testar aqui uma zona de resistência de curto prazo, esta zona aqui. Vamos ver se reage em baixo ou se consegue quebrar a mesma novamente em alta. E Solana também a recuperar, depois de atingir então aqui o target teórico do duplo topo no final então da semana passada, a levar aqui um movimento de recuperação. Bem, por hoje é tudo. Voltamos então amanhã. Um bom resto de dia a todos e bons negócios.